Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a graça do Senhor, ela continue entrando e mudando as nossas vidas. E que a graça do Senhor alcance você que está aí na sua casa. E que um dia, eu creio em nome de Jesus, você possa estar aqui louvando o Senhor junto conosco. Você possa estar aqui engrandecendo o nome do Senhor e reconhecendo que só Ele é santo, santo e santo. Amém, glória a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e orar ao Senhor, entregar este culto ao Senhor. Hoje é um culto de ceia. Se hoje nós podemos participar dessa mesa linda, representando o sangue e o corpo de Jesus, foi porque Ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver a vida dEle. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor continua fazendo, Pai. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deixa conhecer ao Senhor dia após dia. O Senhor nos deixa conhecer o nosso Pai. Foi através da sua morte e ressurreição que hoje nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. O nosso Deus de Pai. E é esse Deus lindo, maravilhoso, que eu convido você a estar adorando agora. O nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele o nosso louvor. Recebe, Jesus, recebe, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus.
morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Ele merece o nosso aplauso, Ele merece a nossa adoração. Ele merece toda a honra e todo o louvor ao Senhor. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deixou a certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo, absolutamente tudo. Quando nós depositamos a nossa confiança no nosso Deus e nós descansamos no nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, não o que nós queremos, mas além, muito além do que nós pedimos, muito além, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Jesus, o Senhor deixou o seu nome para nós. Como o Senhor foi bom, como o Senhor é bom. Oh, Jesus, ensina-nos, Pai, a compreendermos a Tua vontade, que é tão boa, que é tão perfeita e tão agradável, Senhor. Nos faz dependentes do Senhor a cada dia. Dependentes do Senhor. Que você possa se entregar a Ele, que eu possa me entregar a Ele sem reservas. Sem reservas. Porque Ele merece o nosso melhor. O Senhor merece o nosso melhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Como se fosse o seu último dia. Mas não porque vai ser o seu último dia, mas porque você pode dar o seu melhor para Ele. O seu melhor. O Senhor, Ele fez o melhor para nós e Ele espera o melhor de nós. E o melhor de nós é adorarmos o nosso Senhor e confiarmos nele. Então eu convido você a declarar mais uma vez esse refrão: que Ele ressurgiu e a morte Ele venceu. O nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus é poderoso. Vamos dizer isso? Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos
vencer. Nosso Deus é poderoso. Diga mais uma vez que Ele ressurgiu. Ressurgiu. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o maior nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos fez saber que o Senhor é o maior nas nossas vidas, Pai. Que crê, nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Oh, 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 Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Só uma gota, basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Eu crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Tudo é possível, tudo é possível. Nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Oh, oh, oh,
crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Aleluia. Jesus disse para Tomé assim: bem-aventurados que creram. Eles não viram, mas eles creram. Nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados, porque somos crentes no Senhor. Não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor é perfeito. E nós cremos naquele que é perfeito. Somos abençoados não por causa do nosso nome, mas somos abençoados porque cremos no nome que está acima de todo nome. Não dependemos mais da nossa obediência própria, da nossa justiça própria. Dependemos exclusivamente da justiça e obediência próprias do Senhor. Espírito Santo, que seja uma noite, do jeito que eu estou sentindo, do jeito que eu estava desejoso de pregar essa palavra, que cada um de vocês recebam no mais profundo no coração de vocês, para ficar armazenado, mas extremamente superficial, para ficar sempre disponível, guardado às 7 chaves, mas comigo e com você, nós sempre tendo acesso a essa revelação, a esse entendimento, a essa obra maravilhosa que Cristo fez em favor das nossas vidas. Em o nome de Jesus, eu oro, eu desejo, eu profetizo que você vai sair daqui hoje com um entendimento diferente. Você vai sair daqui hoje com uma revelação que vai mudar o teu conceito, uma revelação do que Cristo fez, que vai mudar a tua maneira de viver nessa terra, uma revelação que vai fazer com que as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar dia após dia. Não existirão mais obstáculos para que você e eu sejamos abençoados pelo Senhor, do jeito do Senhor, no tempo do Senhor, em o nome daquele que morreu e ressuscitou em favor das nossas vidas, o nome de Jesus, o Cristo de Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí, que bom que você veio. Eu tenho certeza disso. Você vai sair daqui hoje falando assim: não, mas é muito mais fácil ser abençoado do que eu imaginava. Amém? Você vai entender isso. Hoje de manhã eu vim aqui para a igreja, e aí eu já estava namorando esse texto com Deus, já fazia umas 2, 3 semanas. Mas faltava a cereja do bolo, sabe aquele negocinho para fechar o pacote? Rapaz, eu saí daqui hoje de manhã, eu falei: Deus, você não é mole não, foi bênção demais. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Nós vamos entender o que Cristo fez por nós, quando diz que Ele se tornou maldição por nós. Quando diz que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Nós vamos entender isso, nós vamos começar a viver um tempo diferente, uma maneira diferente de se relacionar com o Senhor. Você vai ver que vai ter mudança na sua vida. E as bênçãos do Senhor, que antes parecia que eram com esforço, e o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo de errado, que as coisas não acontecem. E do outro lado, eu estou fazendo tudo certo, por que as coisas não acontecem? E nós vamos entender que Cristo Ele já fez tudo, para que nós pudéssemos simplesmente crer no que Ele fez, para sermos abençoados. Amém? Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6. Gálatas 3, 6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, imputado para a justiça.
Abraão, ele creu no Senhor, e isso foi creditado, foi colocado na conta dele. Não, débito é quando tira, crédito é quando coloca. Então foi creditado, imputado na conta de Abraão, justiça. Porque ele foi perfeito? Não, porque ele creu. É o caso, na tradução da King James, eu gosto de esquecer, é o caso do crente Abraão. Não é do legalista Abraão, não é do guardador de lei Abraão, não é do perfeito Abraão, é o caso do crente Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi creditado, foi imputado, foi colocado na conta dele. A fé dele foi colocada, a justiça foi colocada na conta de Abraão por causa da obra dele, não por causa da sua obediência à palavra. Abraão viveu antes da lei, antes dos 10 mandamentos de Moisés. Verso 7, sabei, pois, que os da fé, não os da lei, os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que justificaria pela fé os não-judeus, os que não eram judeus, os que não eram hebreus, mas toda a raça humana, independente da sua cultura, da sua nacionalidade, da sua naturalidade, a Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, entenda o que é Deus justificar um homem. É fazer com que esse homem ou essa mulher, ele se torne aceito diante de Deus. Ser justificado é se tornar aceito diante de Deus, aceito para Deus, aceito para uma eternidade e aceito para uma vida abençoada. Uma pessoa justificada é uma pessoa que foi inocentada dos seus erros, foi perdoada e agora ela foi aceita diante de Deus para a eternidade e para uma vida abundante. Jesus disse que o quê? Eu vim para que vocês tenham vida eterna e tenham em abundância. Voltar aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus tornaria toda a raça humana aceitável a Ele pela fé, não pelas obras, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele não anunciou a lei de Moisés a Abraão. Abraão viveu 400 anos antes da lei dada por Deus a Moisés. Então, o que foi anunciado a Abraão? O Evangelho. Foi pré-anunciado a Abraão o Evangelho. Dizendo assim, em ti, nem em você, através de você, Abraão, serão abençoados todos os povos, judeus e não judeus. De modo que os da fé, não os da lei, mas os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, não debaixo de bênção. O que é estar debaixo da lei? Eu guardo... Não, é um trem complicado. Eu não minto. Eu não tenho mais imagem de escultura. Eu guardo sábado. Eu não como isso mais. Eu não vou em determinados lugares mais. Eu não cobiço, eu não tenho inveja. Eu. Estar debaixo da lei é um esforço de uma pessoa em tentar cumprir os 10 mandamentos. Estar debaixo da lei é assim, bem, eu vou procurar obedecer os 10 mandamentos com o propósito de ser abençoado, com o propósito de ser justificado. Deus vai olhar para a minha vida e Ele vai ver que eu sou perfeito. E Ele vai me aceitar porque Ele não vai encontrar pecado na minha vida. O que está dizendo aqui? Todos quantos estão debaixo, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito aquele que não permanece. Permanecer, a palavra permanecer, no original, sabe o que significa? Ele vai ficar no mesmo lugar, independente da condição, independente do tempo que durar. Ou seja, é como se eu chegasse para vocês e falasse assim, eu vou permanecer na onde eu estou aqui essa semana inteira. Se você chegasse aqui, passasse na frente da igreja, 3 horas da manhã, o pastor permaneceu no mesmo lugar. Apesar de ser de noite, aí quarta-feira o pastor está no mesmo lugar, apesar do tempo, apesar do cansaço, apesar da fome, apesar de tudo, o pastor permaneceu no mesmo lugar. Então tem pessoas que assim, não, mas eu não minto, mas você já mentiu? Já. Então você não permaneceu debaixo da lei. Algum dia você já teve inveja, ou raiva, ou ciúme, ou cobiçou o que o outro tinha? Já. Então você não permaneceu. Amém? Então, permanecer é um negócio muito mais além do que a gente pode imaginar.
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Tiago capítulo 2, verso 10 ou 11, não sei, um dos dois, está escrito que aquele que transgride um só mandamento, ele se torna culpado de todos. Opa! Eu nunca matei, mas eu já menti. Então eu sou culpado tanto da mentira. Então é como assim, Marcelo, então você vai ser acusado de ser um mentiroso e um assassino. Mas eu não matei. Mas a Bíblia diz isso. Então aqueles que tentam se fundamentar, se justificar, capítulo 5 de Gálatas, está escrito assim, aquele que tenta se justificar em um preceito da lei, ele está obrigado a guardar toda a lei. Eu acho bacana que tem uns bacanas, uns legalistas, uns guardadores da lei. Você não pode fazer isso, mas você também não pode fazer isso que está fazendo. Ou melhor, você já fez uma vez na vida? Fiz, então você se tornou culpado. Pastor, mas é sério demais, é o que está escrito na Bíblia. E tem pessoas que estão se firmando nas suas próprias obras, que acham enganadamente que estão permanecendo. Amém? Vamos caminhar para você ver que agora, até agora é só notícia ruim. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Deixa eu deixar marcado aqui. Volta em Romanos, capítulo 5, verso 19. Vamos ver quem é justo e quem é injusto. Romanos, capítulo 5, verso 19, está escrito assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem que é esse um só homem? Quem que desobedeceu a palavra de Deus e trouxe como consequência o pecado para a raça humana? Adão. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem que é o um só, na segunda parte? Jesus. Na onde que entra o Marcelo nesse lugar? Adão gerou o Marcelo, pecador. A desobediência de Adão tornou o Marcelo pecador. Não foi o dia que eu menti, o dia que eu fiz isso ou aquilo de errado. Não foi o dia que eu transgredi a lei que eu me tornei um pecador. Eu me tornei um pecador o dia que eu nasci. Ainda que até meus 10, 12 anos, Deus não leve em conta, então todas as crianças são... A criança morreu antes do tempo. Ela está no céu, porque é considerado o tempo da inocência. Nós nos tornamos pecadores não porque cometemos pecados, nós nos tornamos pecadores por causa da desobediência de Adão. Amém? E como que nós nos tornamos justos? Quando eu faço as coisas tudo certinha. Não é isso que está dizendo a Bíblia. A Bíblia diz que nós nos tornamos justos por causa da obediência de Jesus e não da nossa própria obediência. Amém? Justo é uma pessoa que creu, que aceitou o sacrifício de Jesus, o sacrifício dele em favor da sua vida. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus ressuscitou para me justificar. Quando eu creio no que ele fez por mim, eu sou declarado justo. Naturalmente existe uma nova semente, uma nova natureza que produzirão frutos coerentes e concernentes com essa nova natureza. Mas eu nunca posso chegar diante de Deus e falar assim, não, Deus, antigamente eu fazia um monte de coisa errada, mas agora você viu? Agora eu não minto mais. Eu estou falando de mentira porque é o mais brando. Eu não minto mais, então me recompense porque eu não minto. Não, Marcelo, é normal e natural que você não minta mais, porque você tem uma nova natureza. Antes você era um pé de abacaxi, que só dava abacaxi. Agora você é uma laranjeira, que produz laranja. É natural, Marcelo, você produzir frutos de acordo com o Espírito. Amém? Vamos voltar lá. Paramos aqui na onde? Gálatas capítulo 3, verso 11. É evidente que pela lei, quando fala pela lei, praticando a lei, obedecendo a lei, procurando cumprir todos os mandamentos, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, ele vai viver pela fé.
O justo será abençoado pela sua fé, não pelas suas obras. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que diz isso? Você quer viver segundo a lei? Então você vai ser julgado segundo a lei. E aí vem essa condição. Você já errou alguma vez? Já. E aí, como é que faz? Nós vivemos em qual ano? No ano 2016, depois de Cristo. O que significa 2016, depois de Cristo? 2016 anos depois que Cristo nasceu. Se a gente fizer uma conta para arredondar, Jesus morreu com 30 anos, vamos arredondar para esses 33 anos. Então nós vivemos 1985 anos depois que o sacrifício para me perdoar e a ressurreição para me inocentar aconteceu. Nós vivemos no tempo da lei ou no tempo da graça e da verdade agora? Então nós temos que viver segundo a graça e a verdade. Porque, não, mas eu quero viver segundo a lei. Você vai ser julgado segundo a lei. E já vou adiantar, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Porque ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é perfeito. E está escrito que ninguém será justificado pelas obras da lei. Vamos continuar. Verso 13 e 14, que é onde eu quero chegar, e você vai ficar hoje mais ainda maravilhado e apaixonado pelo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Cristo nos resgatou. A palavra resgatar, comprou. Ele comprou, nós fomos comprados. A Bíblia não diz que nós fomos comprados pelo preço? Comprados por preço, e o preço foi o sangue de Jesus? Cristo nos comprou com o seu próprio sangue, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos entender esses dois versículos aqui, porque isso daqui, hoje de manhã, meu coração, eu saí daqui da igreja, eu estava muito satisfeito. Eu estava ansioso, no bom sentido, de trazer essa revelação para você. Por quê? Esse texto aqui está dizendo o quê? Que existe uma bênção para a nossa vida. E essa bênção, se a gente vai lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, 1 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso daqui é lei. Isso daqui é o tempo da lei. Deuteronômio foi o 5º livro escrito por Moisés. Isso daqui é a repetição de várias leis. O que era uma lei? Se você fizer isso, a recompensa é essa. Se você não fizer, também tem recompensa. É igual o radar aqui no João Pinheiro. Se passar abaixo de 60, qual que é a recompensa? Não tem multa. Se passar acima de 60 e o radar te pegar, tem multa. Se é um advérbio, se eu não estiver enganado, é um advérbio de condição. Se é uma condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E do versículo 3 até o versículo 14, são 10 bênçãos. Eu estava lendo hoje isso daqui, eu falei assim, 10 bênçãos com os 10 mandamentos. Se você fizer isso, vai acontecer 10 coisas boas. Mas olha a partir do versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos, não é 1, nem 2, nem 3, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E o que eu fiquei estarrecido, que do versículo 15 até o versículo 68, meu amigo, o bicho pega. Eu falei, pô Deus, se eu conseguir cumprir todos os mandamentos, 10 bênçãos. Mas se eu errar um deles só, quantos? Mais de 50 maldições na minha vida? E aí você escuta pregadores, porque você tem que fazer isso e você tem que deixar de fazer isso. Você tem que fazer isso e você tem que parar de fazer isso.
Sabe por que a tua vida não vai para frente? Porque você é um desobediente. Sabe por que a tua vida não vai para frente? Porque você não está ouvindo atentamente, guardando e praticando todos os mandamentos do Senhor. E aí essa pessoa, ela se esforça ao extremo para conseguir praticar e viver debaixo dessa lei, desse legalismo. E qual que é o resultado? Ela ainda não vai conseguir. E ela não será abençoada, porque não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Nós estamos falando do crente Abraão. Guarda isso daqui, que já nós vamos voltar nisso daqui. A Bíblia diz do crente Abraão. Tem um versículo na Bíblia que diz que o crente, que Deus, Gênesis 24, olha aí. Eu gosto de falar e mostrar, não é nem isso, eu gosto que você leia. Gênesis, não sei se é 24 ou 25, quer ver? Que uns dias isso vai acabar. O que, pastor? Que uns dias você vai ver na tela. Capítulo 24 de Gênesis. Lembre-se sempre, Abraão viveu 400 anos antes da lei ser dada por Deus a Moisés. Abraão não era um cumpridor de lei. Abraão não era um guardador da lei. Abraão, ele creu em Deus. Amém? E nós acabamos de ler que os que são os crentes, os que creem como Abraão, que são os filhos, que são os abençoados. A bênção, ela está associada à fé e não à simples obediência da lei. Capítulo 24 de Gênesis diz: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Mas espera aí. Nós acabamos de ler que se eu guardar a lei, eu vou ser abençoado. E agora nós estamos lendo que Abraão, vivendo 400 anos antes da lei ser dada, Deus o havia abençoado em tudo. Se você ler, Abraão era um homem riquíssimo, financeiramente e profissionalmente ele era bem sucedido. Mas ele não guardava a lei, ele cria em Deus. Se nós lermos, nós vamos ver que Abraão morreu com 175 anos, que com 100 anos de idade, ele estava gerando filhos. Depois Sara, sua esposa, morreu, ele teve uma outra mulher, e ele gerou filhos com essa mulher, com mais de 100 anos de idade. Ele conviveu com a família dele, ele construiu um império ali, porque ele estava debaixo da bênção de Deus, ele não estava debaixo, ele vivia debaixo da fé que ele tinha em Deus, e não debaixo da lei de Deus. A Bíblia fala que Abraão, hoje eu fiquei de manhã aqui pensando, né? Abraão, ele tinha paz com Deus, ele vivia. O que traz paz para a minha vida? A aliança que eu tenho com o Senhor. Até o tempo de Abraão, ninguém tinha aliança com Deus. Para mim, então, em tudo, como que Deus abençoou a vida de Abraão em tudo? Ele tinha aliança com Deus, ele cria no Senhor, ele foi abençoado financeiramente, ele foi abençoado em termos de saúde, de corpo, de bem-estar, de qualidade de vida. Em tudo Deus havia abençoado a vida de Abraão 400 anos antes da lei. Vamos voltar lá em Gálatas. Que agora nós já entendemos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem que é gentio? O que não é judeu, o que não é hebreu. Eu não sou judeu, eu sou um gentio. Mas esse texto diz que existe bênção para a minha vida. Esse texto diz que existe bênção para a tua vida. Existe bênção na minha vida e na sua vida baseada em quê? Esse é o X da questão que nós chegamos na onde eu queria chegar agora. Versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje eu fiquei perguntando para Deus, falei: Deus, como é que Cristo se tornou maldito no meu lugar? Resposta tão simples que dá vontade de falar assim: Deus, não é possível. Como que uma pessoa, nós lemos no capítulo 28 de Deuteronômio, como que uma pessoa era abençoada? Quando ela cumpria os mandamentos, concorda? Virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos, desde que você ouça e cumpra atentamente todos esses mandamentos. E como que uma pessoa, ela se tornava maldita? Ela era amaldiçoada.
O oposto. Quando ela deixava de cumprir todos os mandamentos. Como é que Cristo se tornou maldito no meu lugar? Quando Ele escolheu receber no corpo dele todas as minhas desobediências. Por que Cristo se tornou maldito? Porque Ele falou assim, as desobediências do Marcelo vêm para a minha vida. As desobediências do Edson vêm para a minha vida. As desobediências do Luiz Fernando vêm para a minha vida. As desobediências do Malcolm vêm para a minha vida. A desobediência do Fernandes vem para a minha vida. A desobediência do Tom vem para a minha vida. Quando que ele se tornou mal? Como que uma pessoa se tornava maldita ou amaldiçoada? Quando ela desobedecia a palavra. Quantas vezes eu e você já desobedecemos a lei e os 10 mandamentos? Desde o dia que eu comecei a falar. Já viu criança com 3 anos mentindo? Quem já viu, levanta a mão. Mas não é possível. Como é que mente que tem 3 anos? Aonde que aprendeu? É o DNA de Adão. A desobediência de Adão tornou pecador. A mentira, o que é um pecador? Um transgressor da lei. Uma pessoa que não consegue cumprir a lei. Quando que Cristo se tornou maldito? Quando Ele levou sobre si todas as minhas desobediências. Olha o que Cristo fez por nós. Ele pegou todas as nossas desobediências, porque diz, olha aqui o versículo 10, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deus olhou para a minha vida e viu maldição, por quê? Porque eu era um transgressor da lei. Eu era um desobediente, então para quem é desobediente, tem maldição. Cristo se tornou maldito o dia que Ele assumiu, diz aqui, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, o dia que Ele assumiu o meu lugar, na vida do Marcelo, na sua vida que você está em casa aí, você pode achar que não, você pode achar que você é bacana, você pode achar que você não é um transgressor da lei, você pode achar que a tua vida, você olha, mas a minha família está bem, eu tenho uma profissão bacana, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você pode se iludir achando que você é justo e você é um cara do bem. Hoje está muito na moda, né? Fulano é do bem. Certamente, não, esse cara é do bem, só faz coisas boas. Mas nenhuma bondade que o homem fizer vai transformar a condição dele de pecador. Amém? Ninguém, nem a Madre Teresa de Calcutá, ninguém é capaz de se tornar justo aos olhos de Deus por obras próprias, está escrito na palavra. Ninguém será justificado por guardar ou praticar as obras da lei. E aí Cristo vê essa condição de toda a raça humana. E Ele fala assim para o Pai, eu vou assumir o lugar deles. Toda a maldição que era sobre a vida deles, por causa da desobediência deles, vem sobre mim. E qual que é o outro lado da moeda? Todas as bênçãos que estavam sobre a vida de Jesus, vêm para as nossas vidas. Por que Jesus tinha bênção? Qual que era a condição da bênção? O que tornava uma pessoa amaldiçoada? Desobediência. O que tornava uma pessoa abençoada? A obediência. O que nós lemos em Romanos 5,19? A desobediência de Adão nos tornou pecadores. A obediência do Marcelo, do Beltrano, do fulano, não, a obediência de Jesus nos torna justos. Por que eu sou abençoado? Por que eu tenho herança de bênção na minha vida? Porque eu sou como o crente Abraão, que creu em Deus e isso foi acreditado como justiça na minha vida. O Marcelo tem direito a ser abençoado, por quê? Porque ele crê na obediência de Jesus. Ele não se firma na sua própria e miserável obediência. Ele não se fundamenta na sua miserável justiça própria. Ele se fundamenta exclusivamente pela justiça e pela obediência que Cristo conquistou. Filipenses
para frente. Filipenses, aqui ó. Filipenses, aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ele não quis ser igual a Deus. Eu poderia ser, mas eu não vou fazer isso. Antes, ao contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. No dia em que nós nos dobramos e confessamos, nós recebemos o quê? O fruto da obediência de Cristo para nós. O dia que nós dobramos o nosso joelho e nós confessamos que ele é o Senhor das nossas vidas e o Salvador das nossas vidas, toda a maldição que era contra as nossas vidas, tudo aquilo que a nossa desobediência proporcionou para nós mesmos, consequências malignas, no dia em que nós dobramos o nosso joelho e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a obediência de Cristo se transformou em bênção para as nossas vidas. Então aqueles versículos, quais versículos? Deuteronômio capítulo 28. Vai lá, Deuteronômio capítulo 28. Isso é maravilhoso demais. Isso daqui, sabe o que faz? Isso daqui traz descanso para as nossas vidas, traz segurança para as nossas vidas, traz certeza de que a qualquer momento seremos abençoados. Por quê? Porque estamos fazendo tudo certo. Não, porque cremos que Cristo fez tudo certo. Isso basta para nós. Pastor, então posso viver uma vida relaxada, bagunçada? Isso é impossível. É impossível uma pessoa que se tornou justa. Como? Justa porque creu em Jesus. Justa porque aceitou o preço que Jesus pagou em favor da vida dela. É impossível uma pessoa que nasceu de novo continuar vivendo segundo o mundo lá atrás, segundo o que ela vivia lá atrás. Isso é impossível. Eu não tenho medo de pregar o evangelho da graça. Porque se pregar desse jeito, que você é abençoado, não pela sua obediência, mas você é abençoado pela tua fé na obediência de Cristo, pastor, isso daí vai dar licença para todo mundo viver uma vida relaxada. Quem pensa dessa forma não conheceu ainda o que Cristo fez. Porque o dia que conhecer, eu falo assim, Jesus, não é possível. O que você tinha a ver com as minhas desobediências? Nada. O que você tinha a ver com as minhas maldições? Nada. E ele falou assim, eu quero isso para a minha vida. Ele trocou de lugar comigo. A maldição para ele e a bênção dele para a minha vida. Deuteronômio capítulo 28. Jesus então ele cumpriu plenamente. Ele cumpriu todas as exigências da lei. Ele cumpriu todos os mandamentos. Então sobre nós existe isso daqui agora. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Na onde você estiver, tem bênção para a tua vida. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tudo que você fizer, o teu negócio, o teu comércio, a tua empresa, a tua profissão, existe bênção de Deus para a tua vida. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Eu vou viajar, tem bênção na minha vida, eu estou voltando, tem bênção na minha vida, enquanto eu estiver na cidade tal, existe sempre bênção para a minha vida. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença, por causa da obediência de Cristo. Nós temos hoje um cuidado, uma proteção. O fulano está falando isso, o fulano está perseguindo, o inimigo se levantou. Ele tem a opção de sair por 7 caminhos, porque o Senhor peleja as nossas batalhas. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha que bênção! O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Quando nós entendemos que Cristo, só Ele é capaz de cumprir todas essas exigências, de não desviar nem para a esquerda nem para a direita, de cumprir todos os mandamentos, de praticar e viver todos os mandamentos. A bênção está sobre Jesus. Aí Jesus, o que ele fez? Ele falou assim: não, eu quero me tornar maldito no lugar da raça humana. A desobediência da raça humana, que traz condenação e maldição, vem sobre mim. E a minha obediência, que traz bênção e mais bênçãos, vai sobre todos os crentes. Simples. E por que eu estou te falando isso? Porque você e eu precisamos ter consciência disso. De um lado, nossa, fulano, fiquei sabendo que o fulano que fez um trabalho de macumba para mim. Eu fiquei sabendo, meu pai e minha mãe, quando eu era criança, eles me amaldiçoaram. Nós vamos orar sobre isso. Minha mãe falou que o meu casamento nunca ia dar certo. Meu pai falou que eu nunca ia ganhar dinheiro, que eu nunca ia dar certo, que eu nunca ia ser nada. Porque o pastor falou isso. Porque o fulano falou aquilo. Palavras de maldição. Que quando nós não temos conhecimento do que Cristo fez, nós acabamos aceitando essas maldições nas nossas vidas. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso, ou seja, como é que a maldição vai se estabelecer na vida de uma pessoa? Ela precisa de um direito legal. Qual que é o direito legal? Medo, ignorância. Quando eu não tenho ciência, conhecimento do que Cristo fez, é fácil uma pessoa ficar com medo e se tornar amaldiçoada. É fácil quando uma pessoa não tem conhecimento do que Cristo fez, ela fundamentar a vida dela é assim: eu preciso obedecer, porque senão eu não vou ser abençoado. Aí ela procura de todos os meios obedecer toda a palavra. No dia que ela tropeça em um versículo, em um mandamento, ela fala: agora é isso mesmo, eu tenho que viver derrotado porque eu não dou conta de cumprir. Aí vem o legalismo, vem a religiosidade e vem o diabo em cima. Isso é o karma. Karma você para lá, o endemoniado. Some de perto de mim. Você tem que pagar? Não tem que pagar nada. Cristo pagou tudo no meu lugar. Eu não sou reencarnação de ninguém. Eu sou um filho de Deus. Eu sou exclusivo dele. Sobre a minha vida. Só existe bênção sobre a sua vida. Só existe espaço para ser abençoado. Porque toda maldição foi levada sobre Cristo. Foi opção dele, foi escolha dele. Nós precisamos aceitar isso e renunciar todas essas palavras, esses medos, essas inseguranças, essas coisas que falaram, que deixaram de falar. Porque eu fui criado desse jeito, porque eu fui ensinado desse jeito. Para com isso. Nós estamos sendo ensinados de um outro jeito, ensinados pelo Espírito Santo e pela palavra de Jesus. É esse o jeito que nós vamos viver. Abraão era uma pessoa... pastor, mas Abraão, se eu fosse igual a Abraão, então tá bom. Escuta duas de Abraão. Você que é casado igual eu. Abraão por 2 vezes, não foi só uma não, por 2 vezes. Abraão saiu da terra que ele estava e foi para outra terra. Certamente a esposa de Abraão, Sara, era uma mulher muito bonita.
Que quando ele chegou, ele falou assim: ô Sara, vamos fazer um combinado nós dois aqui. Você é uma mulher muito bonita, muito formosa. Quando o rei olhar para você, se ele descobrir que você é casada comigo, ele me mata para ficar com você. Então nós vamos fazer um acordo. Você fala que você é minha irmã. E aí se o rei quiser pegar você, vai lá. Deita e rola que não tem problema nenhum, pelo menos para mim. Ô meu irmão, isso não é coisa de homem não. Mata nós tudo junto, mas não vai não. Sai no murro, na dentada, na pedrada, mas alguma coisa vai fazer. Abraão fez 2 vezes isso. Existia uma promessa na vida de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele falou assim: mas que jeito? Eu já sou velho, minha esposa já está virou o cabo da boa esperança faz muitos anos. E além disso, ela é estéril. Como é que eu vou ser abençoado? Como é que eu vou ter herdeiro? Como ele fala, se o herdeiro da minha casa é o servo Eliezer. Ele falou assim: ei, espera, eu estou falando que é de você e de Sara. Passaram-se alguns anos, aí, né, o Deus que prometeu, às vezes ele não era capaz de cumprir. Aí chega Sara, a esposa de Abraão, e fala assim: ô Abraão, é o seguinte, acho que Deus esqueceu, Deus deve estar ocupado com outra coisa, não dá jeito não, moço. Então você pega Agar, que é uma serva nossa, e aí você vai cumprir a promessa de Deus através da vida dela. Aí Abraão, meio jacu, né? Mas fala que ele é crente, mas nessa hora ele foi jacu. Ele pegou e falou assim: é bom. Aí gerou Ismael. Abraão desobedeceu, mentiu 2 vezes. Abraão não teve hombridade, não teve fé suficiente para esperar o tempo de Deus de cumprir a promessa dele. Abraão foi desse jeito. E aí? Abraão desobedeceu a Deus quando Deus falou assim: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu direitinho, só que ele levou o Ló, que era um sobrinho dele. Então, o que eu estou falando isso? Os pecados de Abraão todos tiveram consequência. A desobediência de Abraão de levar Ló, o seu sobrinho, consigo, teve uma hora que teve confusão na vida deles, eles tiveram que separar. Desobediência tem consequência. Os 2 momentos que Abraão mentiu, fez com que a esposa dele mentisse, os 2 reis quase foram mortos por Deus. É interessante isso. Não foi Abraão que foi julgado, foi os 2. Deus chegou para os 2 e falou assim: você está ficando louco? Você vai colocar a mão na esposa do meu servo Abraão? Ele falou assim: mas eu não sabia. É mais ou menos assim: azar teu que não sabia, eu mato você. Porque eu tenho aliança com Abraão, eu não tenho aliança com você. Um era o rei de Egito, o outro é um Abimeleque. O Abimeleque, leque. Hã? Tinha certeza. Quando Abraão não soube esperar o tempo da promessa, gerou Ismael. Por que existe Palestina e briga pro resto da vida? Por causa de Ismael. Consequências existiram, mas a bênção de Deus sempre esteve sobre a vida dele. Porque a bênção, aleluia, a bênção de Deus não estava condicionada à obediência de Abraão, mas estava condicionada à fé de Abraão. Sermos ou não sermos abençoados não está condicionado à nossa própria obediência, mas está condicionada à nossa fé na obediência de Cristo em favor de nós. Por isso que a partir de hoje, você e eu, nunca mais fundamente a sua vida abençoada. Nunca faça esse casamento: se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Não. Se eu crer na obediência de Cristo, eu vou ser abençoado. Nunca faça o casamento da tua obediência com as bênçãos de Deus, porque você nunca vai dar conta de fazer isso. Nunca olhe para si e fale assim: Deus, certamente serei abençoado. Principalmente essa semana. Essa semana eu fui na igreja 3 vezes, eu dei uma oferta muito bacana. Eu, não falei nem um palavrão, não tomei nem uma pinga, semana foi 10. Então eu estou esperando amanhã um milagre teu. Aí não vem. Aí frustra. Aí por isso que tem gente que fala assim: eu estou dentro da igreja faz 10 anos e minha vida não mudou. A resposta está aí. Você está olhando para si.
Você está esperando ser abençoado pela sua própria obediência. E Cristo se tornou maldito por causa da minha desobediência, para que eu me tornasse bendito por causa da obediência dele. Amém? Pastor, mas e aí, eu posso viver uma vida? Olha a vida do crente Abraão. As vezes que ele desobedeceu, todas essas vezes tiveram consequências negativas. Mas a bênção permanecia. O desejo de Deus abençoar o crente Abraão nunca mudou. O desejo de Deus abençoar você e a mim, como crentes, como cristãos, nunca muda. Independente das nossas práticas, independente das nossas obediências ou desobediências, isso não muda. Porque não está vinculado à minha obediência, está vinculado à minha fé na obediência de Cristo. Nós vamos participar da ceia. E o que é a ceia? É o teu corpo, é o meu corpo? É o sangue do pastor? É o sangue do papa? É o sangue do fulano, do santo, do beltrano? Não! O suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo, derramado em favor de muitos. Por que ele não fala de todos? Os muitos são os que o aceitam. Derramou em favor de todos, mas nem todos aceitaram. O sangue representando o perdão dos pecados. E o pedaço de pão representando o corpo partido, o corpo castigado de Jesus, que traz paz para a minha vida. Comer, participar da ceia, é participar do corpo e do sangue. Não é comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva. Quando eu participo da ceia, da mesa, quando eu como do corpo, eu estou comendo, a Bíblia diz que ele foi castigado para que eu tivesse paz. Eu estou comendo de paz. Eu estou me alimentando da paz. Eu estou me alimentando do que Cristo, do que Ele se permitiu para me trazer paz. Ele ficou enfermo para me dar saúde. Isaías 53, 4. 2 Coríntios 8, 9 diz que ele escolheu se empobrecer porque Ele me ama para me enriquecer. Eu estou comendo prosperidade. Eu estou comendo a palavra paz, em hebraico é shalom. Shalom significa paz, harmonia, integridade, bem-estar, tranquilidade. Tomar do suco de uva, representando o sangue de Jesus, eu estou dizendo para ele, é o teu sangue que me purifica, é o teu sangue que me perdoa, é o teu sangue que me justifica, não são as minhas obras. Não é o meu esforço, não é o meu sangue, mas é o teu sangue, é o teu corpo, não é o meu corpo. Participar da mesa do Senhor é assim. E ser beneficiado. Cada dia que eu conheço mais Jesus, sabe o que fica para mim assim, Marcelo? É só bênção. Eu só tenho bênção para a tua vida. Hoje esse versículo, meu irmão, ele se tornou maldito. Eu falei, Deus, como é que Jesus se tornou maldito? Ele falou assim, como que uma pessoa se torna amaldiçoada? Quando ela desobedece. Eu falei, Jesus, ele pega as minhas desobediências e transfere para ele. Então ele se tornou maldito. E agora eu, pela fé, eu posso pegar a obediência dele e ser abençoado e me tornar bendito. Amém? Você que crê em Jesus, participe da ceia, participe do corpo e do sangue do Senhor. Venha. Com poder ressuscitar.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Isso representa o corpo de Cristo. É um pedacinho de pão que representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi castigado para me trazer paz. Quando você estiver comendo, você está comendo paz, você está comendo saúde, você está comendo prosperidade, você está comendo bênçãos de Deus para a tua vida. Por quê? Tomou Jesus um pão e o abençoou. Esse pão é abençoado, porque é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é abençoado. Ele é bendito, porque Ele obedeceu. E em Cristo estão todas as bênçãos decorrentes da obediência. Amém? Jesus, muito obrigado por ter obedecido, por ter cumprido, para que hoje eu, pela fé, nós aqui reunidos no Teu nome, pela fé, nós comeremos não simplesmente um pedaço de pão, mas nós
comeremos das ricas bênçãos do Senhor, que estão inseridas, contidas, simbolicamente nesse pedaço de pão. Comemos saúde, paz, alegria, comemos bênção financeira, comemos milagres do Senhor, porque o Senhor, por causa da tua obediência, se tornou bendito, e nós vamos nos alimentar de bênçãos agora, exclusivamente por causa do Senhor, da tua obediência. Coma bênçãos. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças ao pão, ele abençoou, e no cálice ele deu graça. Nunca tinha visto isso, hein? Um pão abençoado, eu estou comendo bênçãos. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Como é que uma pessoa ela é perdoada? De graça. Isso daqui é graça. Ele deu graças. Comemos bênçãos e bebemos graça, favor. Tudo cumprido nele, tudo executado por ele e por meio dele. Só que não foi para ele, foi para nós. Amém? Jesus, muito obrigado por esse sangue que de graça nos salva. Esse sangue que é suficientemente poderoso para nos perdoar para sempre, para escrever o nosso nome no livro da vida para sempre, para sermos salvos e nos tornarmos filhos de um Pai para sempre. Beba dessa graça, desse favor de Jesus para você. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Crie esse hábito na sua vida, adorar ao Senhor. Existem três coisas distintas. Louvar a Deus é cantar, tocar, dançar, expressar de alguma forma. Isso é louvor. Agradecer a Deus é assim, né? Acordou, tem uma cama para dormir, uma casa para morar, tem um carro para andar, ganhou um carro novo, trocou de carro, promovido. Senhor, muito obrigado. Isso é gratidão. Adoração é expressar o seu amor a Ele, não por aquilo que Ele tem feito,
mas por aquilo por quem Ele é. Adorar a Deus é falar assim: Jesus, eu te amo porque você é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te amo porque você me amou primeiro. Eu te amo porque eu sou salvo. Eu te amo porque eu sei o que você fez na cruz por mim. Isso é adoração. Não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com coisas acontecendo. É um negócio teu e Deus lá em cima. É uma intimidade bacana com Deus. Começa a fazer isso. Começa a tirar momentos de adoração. Momentos para você expressar o seu amor a Ele. A sua alegria em ser filho dEle. Amém? Oferta é uma expressão de gratidão, de louvor, de adoração. É uma maneira de falar: Jesus, eu sei que esse dinheiro que tem chegado até as minhas mãos, ele não é do fruto do meu trabalho. Eu reconheço que o Senhor está por trás disso tudo. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, porque o Senhor se tornou maldito no meu lugar. O dinheiro chega na minha mão, porque o Senhor me deu um talento, me deu disposição para trabalhar. O dinheiro chega na minha mão, porque o Senhor escolheu se empobrecer para me enriquecer. Tem gente: ah, Deus, eu quero dinheiro. Deseje ser um semeador. Semeador é uma pessoa que é um trabalhador. Pensa um fazendeiro que tem um campo, uma área muito grande e deseja plantar milho. E aí ele contrata semeadores. Eu preciso de semeadores. Aí esses semeadores chegam lá, ele pega e fala assim: ó, esse saco de milho aqui, você faz aquela área ali, você semeia naquela área. A semente é do dono e o campo é do dono. E quem semeia participa. Ele é recompensado. Ele participa da plantação e da colheita. Amém? Por que ele participa? Porque ele é recompensado por isso. Deseja ser um semeador. Deus, eu quero participar da tua obra nessa terra. Deus, Ele quer confiar dinheiro nas tuas mãos. Pastor, Deus pode mandar bastante dinheiro para mim. Ele quer fazer isso. Ele só precisa confiar em você. Que na hora que o dinheiro chegar, aleluia, chegou o dinheiro, eu vou ser um semeador. Aí chegou o dinheiro, a primeira semente que eu vou plantar é na minha vida. Eu vou comprar minha casa nova, meu carro novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um semeador, quando ele recebe um dinheiro, ele fala assim: na onde você quer que eu semeie? Quanto você quer que eu semeie? Ele não é dono do dinheiro. Amém? E aí você começa num relacionamento tão bacana com Deus, que não tem nada a ver com dízimo. Porque o dízimo é o seguinte: é 10% e não tem negócio. Nós estamos falando de relacionamento. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza nem com necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus, eu quero ser um semeador, eu quero ser um contribuinte, eu quero participar da tua obra nessa terra. Amém? Você é livre para participar dessa obra. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
baseado em tudo aquilo que nós ouvimos e lemos e cremos, baseado no que Cristo fez em favor das nossas vidas, baseado na nossa maldição que foi para Jesus, e baseado na bênção de Jesus que veio para nós, em o nome de Jesus sobre a sua vida, todas as palavras malditas, todos os trabalhos malditos e malignos, tudo aquilo que estava fora, que foi liberado contra a tua vida, que foi feito contra a tua vida, que foi falado contra a tua vida, que foi desejado contra a tua vida, em o nome de Jesus, o Cristo de Deus, que tudo isso seja quebrado e anulado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E sobre a tua vida, como Jesus sempre falava, de agora para frente, de agora em diante, só existe expectativa de bênção. Em um nome de Jesus, baseado na obediência de Cristo, que a sua vida se torne uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Todas as bênçãos, porque Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Que todas essas variedades de bênçãos em todas as áreas da sua vida, que isso se manifeste, porque você crê no que aconteceu na cruz. Ele se tornou maldito, para que você e eu nos tornássemos benditos. Em o nome de Jesus, o Cristo de Deus, bênçãos e mais bênçãos, bênçãos sobre bênçãos, as bênçãos de Deus que enriquecem e não trazem consigo danos. Em o nome de Jesus, e para a honra e glória dele. Amém e amém. Amém? Eu creio desse jeito. Creia dessa forma. Amém? Você já se batizou? O que é o batismo? Uma demonstração da sua fé em Cristo Jesus. Uma entrega. Jesus, eu quero me mostrar, eu quero me entregar de verdade para você. Ele fez isso na cruz. Ele amou você e a mim de tal maneira que ele se ofereceu na cruz. Ele está esperando essa demonstração também. Que você e eu já, sim. Que você que ainda não demonstrou o seu amor através do batismo, que você demonstre o seu amor a ele. Como eu sempre digo, atrás dessa parede tem uma piscina, que tem água quente, que tem roupa, que tem toalha, que tem tudo limpo, cheirosinho, prontinho para você. Que tem Jesus, que existe perdão, que existe ressurreição, que existe tudo pronto para você. Para que você desfrute do que Ele fez eternamente para a tua vida. O convite não é para se tornar membro do Sal da Terra. Nós não temos membresia. O convite não é para se tornar deixar a religião e se tornar um evangélico. Não é isso a proposta. O convite de Jesus é para que você se torne um filho. Deixe de ser uma criatura criada e se transforme num filho gerado por Ele. Amém? Então, se você quiser, daqui 3 minutos termina o culto, você vem aqui e fala: pastor, eu quero me batizar. Não gosto de você, nunca mais vou pisar nessa igreja, mas eu quero batizar. Eu pego você numa curva lá no céu uma hora. Eu vou te ver lá no céu. Meu interesse é esse. Meu interesse é ver pessoas sendo salvas. Eu não estou atrás de membros, eu estou atrás de almas. Eu estou atrás de vidas salvas. Amém? Então, se você quiser, daqui 2 minutinhos você vem para cá. O que mais que eu tenho que avisar? Ô Regiane, vem cá, faz favor. Nós estamos mudando agora o nosso formato do nosso culto de jovens. Durante 1 ano e meio funcionou numa vibe, numa frequência. E agora nós vamos transformar esse culto. Nós vamos dar mais autonomia para eles, nós vamos delegar mais autoridade para os jovens. E agora vai ficar bem assim. Vai trabalhar, vai correr atrás, vai dedicar. Vamos fazer umas coisas novas. Amém? Cultos em casa, né? Você que é pai, que tem o seu filho, que está aqui na igreja. Ah, não, teu filho não está nem aqui na igreja. O pastor, a gente podia marcar para ir lá em casa. Você vai falar com a Regiane.
Regiane, pensa numa moça de Deus que ama os jovens, que está comprometida com essa visão, que nasceu no sal da terra. Vocês falam que não tem filho, aqui o tamanho, ó. Criado já, que ama o Senhor, que tem um chamado muito bacana nessa área. E eu confio plenamente no amor dela pelo Senhor e no amor dela pela visão do Evangelho e no amor dela pelos jovens. Então nós vamos começar a partir da semana que vem. Qualquer dúvida que você tiver, só falar com ela. Amém? O nome dela é Regiane. Amém? Amém? O que mais que eu tenho que falar? Ó, criançada lá. Na hora que sair ali, moço. É o bolo da irmã Nise. Aí, ó. Tá vendo? Tem nada de espiritual lá atrás não, moço. O negócio lá é guaraná com bolo. Por isso que tá nessa festa aí, ó. É, moço. Amém? Você é abençoado. Nunca duvide disso. Você é abençoado. Como o crente Abraão foi abençoado. Em tudo o crente Abraão foi abençoado. E você, em todas as áreas da sua vida, você tem direito à herança de Cristo. As bênçãos de Cristo. Jesus, muito obrigado por nos tornar benditos do Senhor. Nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. Em todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigado por ter se tornado maldito no nosso lugar. Para que nos tornássemos benditos no teu lugar. Que seja um mês sobrenatural. Um mês fantástico, um mês de milagres, um mês onde veremos a manifestação dessas bênçãos em nossas vidas, que nunca mais vão parar, dia após dia, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, da forma do Senhor, sempre seremos abençoados pelo Senhor, para a honra e para a glória exclusiva do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Pode ir embora, benditos do Senhor.